Olá a todos, sejam bem-vindos à terceira aula de português do nono ano. Para quem não teve a oportunidade de nos acompanhar nas duas aulas anteriores, eu volto a dizer que me chamo Ana Carla Ferreira e que vou estar convosco nas próximas sessões. Juntamente comigo em estúdio tenho também a professora Ana Bela Brígida, que me vai dar apoio técnico na passagem dos recursos que preparamos para todos os que estão aí em casa. Espero também que se encontrem bem junto das vossas famílias e vamos então dar início à nossa aula. Aqui neste quadro já temos escrita a palavra proposta. E porquê é que temos escrita a palavra proposta? Porque fazendo uma pequenina síntese do que fizemos nas duas aulas anteriores, como se devem recordar, nós estivemos a trabalhar os Lusíadas. E nos Lusíadas vimos também a estrutura interna. E nessa estrutura interna vimos que a primeira parte se chamava proposição. Então, a partir da proposição, vamos apresentar a proposta para a aula de hoje. Essa proposta vai nos levar a outras paragens, a outras aventuras. E então vamos começar por vos sugerir uma atividade que gostaríamos que fosse um bocadinho interativa a partir de uma audição de um vídeo sobre a vida de Camões. Então, essa proposta vai aparecer em forma de visualização em diapositivos. E então temos Camões pelo mundo. O que é que nós gostaríamos que vocês fizessem? Que olhassem agora bem para o seguinte diapositivo para visualizarem as questões a que vão ter que estar atentos depois em relação à audição que vamos fazer do vídeo. Então temos aqui questões que vocês depois, aí em casa, têm que ver se são verdadeiras ou falsas. E começamos por ver que Camões nasceu, pensa-se, por volta de 1524 em Lisboa. É uma afirmação que, a seguir, com a audição do vídeo, podem então confirmar se é ou não verdade. Depois, Camões terá vivido 66 anos. Será de facto que viveu 66 anos? Vamos ver depois também na audição. Embora seja um dos maiores poetas portugueses, é quase desconhecido no mundo inteiro. O que é que acham? Acham que é desconhecido? O seu poema épico, Os Lusíadas, celebra os grandes feitos dos descobrimentos portugueses. É esta obra que mantém vivo o nome de Camões por mais de 500 anos. Não há tradução dos Lusíadas em alemão. Vamos depois ver. Muitas vezes o poema Os Lusíadas é considerado um poema para a Europa. Camões é reconhecido como um poeta humorista, um aventureiro no mundo em mudança. Portanto, têm agora um bocadinho para visualizar e estar concentrados nestas hipóteses para depois passarmos à audição do vídeo para vocês confirmarem se as afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, vamos agora para a audição desse mesmo vídeo. Esperemos que apreciem. Os dados que vos vão ser dados já foram dados por nós a quando da primeira aula. Ele é talvez o mais amado dos poetas portugueses e são cada vez menos os que no mundo inteiro desconhecem o nome de Luís Vaz de Camões. Da biografia do poeta pouco se sabe. Nasceu provavelmente em Lisboa por volta de 1524 e morreu passados 56 anos. Mas o que importa é o que Camões escreveu, aquilo que o tem mantido vivo ao longo de mais de 500 anos. E é essa obra que circula agora pelo mundo, traduzida em várias línguas. Sobretudo o poema épico que Camões publicou em vida e no qual celebra os grandes feitos dos descobrimentos portugueses. Há versões dos Lusíadas em francês, alemão, italiano, russo e espanhol, como a recente tradução coordenada por Helena Lousada Soler. Mas também em esperanto, húngaro, konkani, dinamarquês, sueco, holandês, chinês, japonês e, claro, em inglês, numa tradução publicada em 1997 por Landeg White, a 18ª desde 1655, data da primeira tradução feita nesta língua. Quase todas estas edições enaltecem o gênio camoniano. Muitas incluem a epopeia entre os mais belos textos escritos em língua portuguesa. Outras definem os Lusíadas como um poema para a Europa.
Mas certo é que todas elas vão ao encontro de quem Camões realmente foi: um poeta, um humanista e também um aventureiro no mundo em mudança. Então, acabámos de visualizar um vídeo da RTP Ensina que nos dava alguns dados sobre a vida de Camões e sobre a importância que Camões teve no mundo. Já sabem que vamos então visualizar agora novamente as questões a que têm que responder aí em casa, só durante mais um minuto, para vocês reverem as questões e para poderem aferir se são verdadeiras ou falsas, e depois passamos a repetir uma segunda vez a audição deste vídeo para vos dar tempo de terem a atividade feita. Penso eu que já tiveram esse tempo, já conseguiram novamente olhar para este diapositivo e vamos agora então à segunda audição deste vídeo. Ele é talvez o mais amado dos poetas portugueses e são cada vez menos os que no mundo inteiro desconhecem o nome de Luís Vaz de Camões. Da biografia do poeta pouco se sabe. Nasceu provavelmente em Lisboa por volta de 1524 e morreu passados 56 anos. Mas o que importa é o que Camões escreveu, aquilo que o tem mantido vivo ao longo de mais de 500 anos. E é essa obra que circula agora pelo mundo, traduzida em várias línguas. Sobretudo o poema épico que Camões publicou em vida e no qual celebra os grandes feitos dos descobrimentos portugueses. Há versões dos Lusíadas em francês, alemão, italiano, russo e espanhol, como a recente tradução coordenada por Helena Lousada Soler. Mas também em esperanto, húngaro, concani, dinamarquês, sueco, holandês, chinês, japonês e, claro, em inglês, numa tradução publicada em 1997 por Landeg White, a 18ª desde 1655, data da primeira tradução feita nesta língua. Quase todas estas edições enaltecem o gênio camoniano. Muitas incluem a epopeia entre os mais belos textos escritos em língua portuguesa. Outras definem os Lusíadas como um poema para a Europa. Mas certo é que todas elas vão ao encontro de quem Camões realmente foi: um poeta, um humanista e também um aventureiro no mundo em mudança. Acabámos então de ouvir pela segunda vez este vídeo, para depois, agora que estão concentrados aí em casa, poderem acompanhar as respostas e visualizar então as respostas. Então temos: Camões nasceu, pensa-se, por volta de 1524 em Lisboa. Se estiveram atentos, tiveram a oportunidade de ouvir que é precisamente essa a informação que nos dá a jornalista da RTP no vídeo que acabámos de ver. Então, Camões nasceu por volta de 1524. Vamos confirmar a resposta, poderão fazê-lo também aí em casa e vamos ver que a resposta 1 é de facto verdadeira. Camões terá vivido 66 anos e aqui a resposta será verídica ou não. Vamos olhar para a resposta e vamos ver que neste caso a resposta é falsa. Ele de facto não viveu 66 anos. Embora seja um dos maiores poetas portugueses, é quase desconhecido no mundo inteiro. Para darem resposta a esta, obviamente nem precisavam de ouvir o vídeo. Sabemos que ele é um dos grandes marcos na história da literatura portuguesa, portanto, obviamente não poderia ser desconhecido. Então a resposta correta será para a resposta 3, falsa. O seu poema épico, Os Lusíadas, celebra os grandes feitos dos descobrimentos portugueses. Já sabemos, e vimos também nas aulas anteriores, que a ação central dos Lusíadas é a viagem descoberta do caminho marítimo para a Índia. A época é dos descobrimentos, a época é a do Renascimento. Então vamos visualizar a resposta para verem que é de facto verdadeira. É esta obra que mantém vivo o nome de Camões por mais de 500 anos. Se pensarmos que os Lusíadas atravessaram gerações e são intemporais e que é assim que o nome de Camões foi espalhado pelo mundo, vamos também chegar à conclusão que a questão 5 tem como resposta verdadeira.
Não há tradução dos Lusíadas em alemão. Também ouviram no vídeo a jornalista da RTP a dizer-nos, a enumerar-nos todas as línguas em que os Lusíadas foram traduzidos. Vamos ver então se aparece lá o alemão. Claro que aparece, claro que não aparece, peço desculpa, e neste caso a resposta é falsa. Muitas vezes o poema Os Lusíadas é considerado um poema para a Europa. Então, no vídeo, a jornalista também nos refere que os Lusíadas foram um poema para a Europa. Vamos então verificar a resposta e, neste caso, temos verdadeira. Camões é reconhecido como um poeta humorista, um aventureiro no mundo em mudança. Esta aqui podia levantar dúvidas e em casa, porque ele é de facto um poeta e é de facto um aventureiro. O problema é que nos aparece aqui a palavra humorista. E vamos deixar isso para os verdadeiros humoristas e, neste caso, temos a resposta 8 como resposta falsa. Vamos então recapitular para poderem acompanhar aí em casa. A 1 é verdadeira, a 2 é falsa, a 3 é falsa, a 4 verdadeira, a 5 verdadeira, a 6 falsa, a 7 verdadeira e a 8 falsa. Espero que tenham conseguido acompanhar a atividade e vamos agora agarrar nesta questão de Camões ser um aventureiro no mundo em mudança. Nós dissemos no início desta aula que vos íamos propor novas aventuras, novas descobertas textuais. E pensando que o título da aula de hoje é Portugueses pelo Mundo, vamos então para outras viagens e vamos agarrar num outro português que, tal como Camões, também saiu de Portugal em busca de novas paragens, de novas riquezas e da conquista do Oriente. Então, saindo de Camões, vamos para outro senhor, que foi também um navegador e um explorador português durante o século XVI. Então, vamos começar por ouvir um resumo da sua história. Esse senhor chama-se Fernão Mendes Pinto e vamos agora ouvir o que ele andou a descobrir. A primeira página da peregrinação é ao mesmo tempo a sua melhor síntese. Trata-se do extraordinário relato do muito que passou o aventureiro Fernão Mendes Pinto, de 11 de março de 1537, data da sua partida para a Índia, ao regresso a Lisboa, miraculosamente são e salvo, a 22 de setembro de 1558. Ao longo de centenas de páginas, desfila um mundo até então desconhecido. Pelos mares da Índia, Birmânia, Tartária, China, Japão, Fernão Mendes Pinto narra ao pormenor e na primeira pessoa a aventura portuguesa no Oriente. Em busca de fortuna, embarca ao lado de comerciantes, militares e missionários e sobrevive a tempestades, naufrágios, combates, vitórias e perdições, corsários e piratas. Preso, vendido, ferido e abandonado, assiste a mortes incontáveis, mesmo ao seu lado. Negócios entre portugueses e locais, alianças e traições de príncipes e reis das mais exóticas partes do globo. No original papel de espectador protagonista, relata o que os seus olhos viam antes de qualquer outro europeu. Os povos, os costumes, as línguas, as cidades, as paisagens e animais fantásticos. Então, acabámos de ouvir o resumo da história de Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto, o tal navegador que saiu de Portugal em busca de novas descobertas. O Fernão Mendes Pinto, então, é um navegador, um explorador que deixou registado em livro a sua história. Esse livro chama-se Peregrinação. E vamos saltar então dos Lusíadas, neste caso, para uma narrativa escrita na primeira pessoa por Fernão Mendes Pinto. É então uma nova abordagem, uma nova experiência textual. Ouvimos no vídeo algumas informações sobre o que ele relata nessa mesma viagem e nessa mesma aventura, a que chamou Peregrinação, e é então agora um PowerPoint com a audição do primeiro capítulo desta obra chamada Peregrinação, que vamos passar
a ouvir. Houve aqui um pequenino desacerto e agora sim vamos ver primeiro e ouvir a audição da peregrinação. Depois de resumir intenções e memórias de juventude, Fernão Mendes Pinto embarca na Jornada do Oriente. Um capítulo para contar o que a vida foi até aos 30 anos e 225 capítulos para os 21 anos seguintes. Conscientemente ou não, Mendes Pinto estava a criar a literatura de viagens portuguesa. A peregrinação é uma obra-prima do século XVI, é uma obra-prima da nossa literatura. É uma das poucas joias da coroa que nós ainda guardamos e é, junto com os Lusíadas, o emblema final, o remate final nos nossos descobrimentos, no nosso renascimento. Então é assim, isto é exatamente como na sala de aula, nem sempre as coisas nos correm bem. Portanto, já tínhamos visualizado este vídeo anteriormente e voltámos a repeti-lo sem querer. Portanto, agora sim, vamos passar à audição da obra Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Sentido da miséria e estreiteza da casa paterna, deslumbrado não menos pelo exemplo de muitos que chegavam do Oriente a estourar de ricos, também eu me embarquei para a Índia a tentar a sorte. Foi no ano em que se recebeu em Lisboa, com pompa nunca vista, salvo o enterro de rei, a ossada do conde almirante Dom Vasco da Gama. Mal cheguei a Dio, após venturosa, se bem que longa travessia, alistei-me numa fusta, pequena nau de guerra que tinha por missão, secreta, ir ao Mar Vermelho espreitar os movimentos do turco. Corremos o Estreito de Meca e deitámos até à terra do Preste João, sempre com ventos prósperos. À volta, porém, abandonou-nos a fortuna. Por minha parte, fui cativo dos moiros, posto em asta pública, comprado por um grego sem alma nem lei, que me vendeu a um judeu, o qual me levou a Ormuz, onde fui resgatado com o produto de esmolas tiradas de porta em porta. Estava na força da vida, não houve mal que me dobrasse. Tempos depois, via-me na corte de Bata, como embaixador do capitão de Malaca. Semanas adiante, o rei de Aru dava-me agasalho em sua casa e com ele passava revista às suas obras de guerra. Aqui me demorei mais tempo do que era minha intenção. Cumprindo, porém, o meu recado, que era trazer-lhe armas, pois andava de guerra acesa com o rei de Axém, nosso figadal inimigo, me despedi o mais cedo que pude. Era quase sol posto quando começámos a descer a remo aquele rio de Puneticao, até à aldeola que lhe fica na foz, e se compõe de umas 15 a 20 choupanas, todas elas de colmo. A gente é muito pobre e vive da caça aos crocodilos, com os fígados dos quais fabrica uma peçonha como não há segunda por estas partes. Por quantas flechas envenenadas com ela causam morte certa. Ao outro dia, mal amanheceu, fomos velejando ao longo da costa, soprados por ventos da terra, até que, chegando à noite, nos fizemos ao largo. E tínhamos já dobrado os ilhéus de Anchepizão, ainda no primeiro quarto, quando desabou sobre nós uma trovoada de noroeste, destas que são frequentes nas paragens de Samarra e nesta altura do ano. E tão repentina e desabrida foi, que nos rompeu velas e mastro e abriu 3 rombos na embarcação, por onde a água entrou com tal ímpeto que em menos de um credo nos fomos ao fundo de 28 pessoas, salvando 5 com o fato apenas que traziam no corpo.
Acabámos então de ouvir um excerto da obra Peregrinação. Como já sabem, conta o relato da viagem ao Oriente deste navegador português chamado Fernão Mendes Pinto. Tivemos a oportunidade de ver e ouvir algumas das aventuras pelas quais ele passou e as quais ele teve de enfrentar. Então, vamos agora, sinteticamente, perceber o que é que Fernão Mendes Pinto nos conta nessas suas aventuras. E vamos propor-vos uma nova atividade que implica estar atento e que implicou também o vosso poder de concentração na audição do excerto desta obra. Então temos algumas propostas para vos apresentar em termos de possibilidade de escolha múltipla. A primeira diz: os motivos que levaram o narrador a abandonar a casa paterna foram a miséria e a inveja dos que regressavam do Oriente, a miséria, a pobreza da casa paterna e a riqueza dos que regressavam do Oriente. A riqueza da casa paterna que permitia a participação nas viagens para o Oriente. Então, vocês, alunos aí em casa que estiveram atentos, já sabem que a resposta correta é a resposta, Anabela, B. Muito bem. Miséria, pobreza na casa paterna e aqueles que vinham do Oriente vinham com alguma riqueza. Vamos então para a segunda tarefa. O que fez o navegador ao chegar a Dio? Alistou-se num navio de guerra, comprou escravos a bordo de um navio negreiro, permaneceu na cidade contactando com o povo e a cultura. Volto a dizer, alunos atentos, como são vocês aí em casa, já sabem que a resposta correta, neste caso para a 2, é a resposta A. Muito bem. Alistou-se num navio de guerra. E é isso que nos conta Fernão Mendes Pinto ao longo desta sua peregrinação. Vamos então avançar para mais uma proposta. Que cargo desempenhou na corte de Bata? Temos várias possibilidades. Embaixador do rei de Hormuz, governador ao serviço do rei português e embaixador do capitão de Malaca. Como veem, ele passou por várias terras, teve várias experiências e exerceu diversos cargos a nível profissional. Neste caso, o que ele nos relata na sua obra Peregrinação é que ele foi, a resposta correta para a 3 é a C, portanto, ele foi embaixador do capitão de Malaca. Vamos avançar mais um pouco. De que viviam agentes da aldeia junto à foz do rio de Puneticão? Da caça aos crocodilos, do comércio de especiarias ou da pesca e comércio? Esta é também uma parte referida por Fernão Mendes Pinto neste primeiro capítulo do seu relato de viagem e, como se devem lembrar e devem ter estado atentos, a resposta correta para a 4 é a resposta A, caça aos crocodilos. Avançamos então mais um pouco e vamos chegar aqui à questão 5, que diz o que aconteceu após terem dobrado os ilhéus de Anche-Pisão. Encontraram uma praia paradisíaca, seria ótimo, mas não me parece. Enfrentaram uma trovoada de noroeste, avistaram monstros marinhos assustadores. Então vamos recapitular o que ele nos contou e vamos verificar que para a 5 a resposta correta é a resposta B, porque enfrentaram de facto uma trovoada de noroeste e tiveram grandes dissabores por viverem esta experiência não muito positiva. Avancemos então mais um pouco e temos aqui a proposta para a resposta 6. Quantas pessoas sobreviveram à trovoada? Sabem, porque ele nos referiu, que ele ia num grupo de 28 pessoas, mas após a trovoada a catástrofe foi imensa, a catástrofe foi enorme e dessas 28 pessoas vamos ver que sobreviveram apenas, em termos de resposta correta, sobreviveram apenas 5. E foram esses que depois
continuaram a enfrentar novas aventuras. Obviamente que entre eles estava Fernão Mendes Pinto, porque senão não nos teria contado essa sua experiência. Então, vamos recapitular o que fizemos na aula até agora. Começámos com uma proposta vinda diretamente da proposição da última aula dos Lusíadas. A proposta, então, que vos apresentámos hoje sugeria como tema portugueses pelo mundo. E nestes portugueses pelo mundo, encontramos, para além, novamente, de Luís de Camões, encontramos também com Fernão Mendes Pinto. Já sabemos que Fernão Mendes Pinto era um explorador, um navegador português que saiu de Portugal em busca de riqueza e foi esse o motivo que o levou às paragens do Oriente. Saltámos então, nesta aula, de um texto de género épico para uma história de viagens, aquilo a que chamamos literatura de viagens. E é o próprio Fernão Mendes Pinto que, nesta sua obra Peregrinação, nos conta o seu relato de viagem. Já sabem que a peregrinação é também uma das propostas em termos textuais que vos aparece no programa de português do 9º ano e, possivelmente, vocês, alunos atentos aí em casa, têm à vossa frente o manual adotado na vossa escola e, paralelamente à ida aos Lusíadas, podem também consultar o excerto desta obra Peregrinação no vosso próprio manual. Então, fizemos também atividades hoje de compreensão do oral. Portanto, quisemos que vocês participassem connosco de forma interativa, dentro da possibilidade que temos, porque não temos os alunos connosco aqui em aula, dentro dessa possibilidade, quisemos fazer essa interatividade. Então, começámos com a audição de um vídeo sobre a vida de Camões e depois fizemos questões de verdadeiro ou falso para poderem identificar depois os aspectos mais importantes sobre a vida de Camões e a questão fundamental dele ser um aventureiro no mundo em mudança. Depois passámos para a peregrinação, ouvimos esse primeiro capítulo da obra A Peregrinação e tivemos também a fazer uma atividade de interatividade em que vocês, atentos à audição, depois tinham que responder se as questões apresentadas eram verdadeiras ou falsas, mas já em escolha múltipla e identificar exatamente a resposta correta em termos de escolha múltipla. Então foi o que fizemos hoje nesta aula. Vamos propor então já o desafio para a 4ª aula de português. E o desafio que vos propomos é que vocês, no vosso manual, no manual que foi adotado na vossa escola, vocês encontrem a estrofe 19 do canto primeiro dos Lusíadas. Essa estrofe 19 faz a marcação ou dá o início para o episódio O Concílio dos Deuses. Então, o desafio que vos lançamos é precisamente este. É o desafio de lerem essa estrofe da proposição, de perceberem através dessa estrofe como é que se inicia a narração na obra Os Lusíadas, perceberem de facto que essa história se vai iniciar in media res, conceito esse que já foi explorado por nós também numa das aulas anteriores, porque já perceberam que é uma característica do género épico a iniciação in media res. Porquê? Porque é obrigatório nas epopeias as histórias começarem apenas no meio dos acontecimentos e não no seu início. Então deixamos o desafio. Para a próxima aula, leitura aí em casa da estrofe 19 do canto primeiro, a primeira estrofe do episódio O Concílio dos Deuses. Chegamos então ao fim de mais uma aula de português para o 9º ano. Agradeço imenso a vossa atenção aí em casa. Espero de facto que se encontrem bem junto das vossas famílias e dizer-vos, e já vos disse em aulas anteriores, que a pessoa que está aqui a dar a cara faz parte de uma equipa, não trabalha individualmente. Portanto, quero-vos relembrar novamente os nomes da minha equipa: as professoras Anabela Tavares, as professoras Susana Traquina, Telma Ramos e Rosário Fernandes, que prepararam comigo esta aula.